Boa noite, me chamo Júlia, sou da cidade de São Francisco, Minas Gerais. E essa história aconteceu com uma pessoa muito amiga minha, muito íntima e faz mais ou menos 15 anos que isso aconteceu. Esse amigo foi com a família dele para o interior daqui. Lá era um sítio e na frente tinha uma floresta. E os tios dele sabiam dos perigos que tinham lá. Assim que ele chegou, seus primos foram dizer que existia um tal de lobisomem que toda noite aparecia no sítio para fazer maldade, como matar porcos, galinhas e patos. Alguns aquilo comia, e outros só matava por maldade. A avó dele suspeitava que esse lobisomem era um homem que morava exilado na mata, e ela tinha muito medo quando essa coisa aparecia à noite, pois no pior das hipóteses, aquilo poderia tentar fazer alguma coisa com a sua família. E por isso, toda noite ela colocava um fubá para o lobisomem comer, e assim ele não fazia mal a ninguém. Certa noite, os primos do meu amigo decidiram aproveitar que o meu amigo estava lá e colocaram pimenta no engrossado de fubá que a avó dele havia deixado para o lobisomem. No meio da noite, esse meu amigo precisou ir até o banheiro se aliviar. O banheiro ficava separado da casa e ele precisou sair lá fora. Assim que ele terminou de se aliviar e saiu do banheiro, ele conta que viu a coisa mais horrível que viu em toda a sua vida. Ali, a 2 metros à sua frente, estava parado uma besta demoníaca, olhos vermelhos como brasa. O seu corpo era coberto por pelos amarronzados e despelados em algumas partes, e outras partes haviam mais pelos que outras. Aquilo tinha casco de bode nos pés. Tinha um rosto deformado e dentes caninos como de um cachorro. Ele conta que aquilo era da sua altura, devia ter mais ou menos 1,80 m. Aquilo também bufava como um boi. Como aquela coisa estava parado em frente ao trajeto para a casa do sítio, a única reação do meu amigo foi correr para a floresta. A criatura foi correndo atrás dele, mas parecia que aquilo corria lento, justamente para não o alcançar e fazer ele entrar na floresta e se perder, aonde era o território da besta. Meu amigo gritou, mas ninguém o ouvia. A sua única opção foi correr desesperado pela floresta, e a mesma era apenas iluminada pela luz da lua. Ele correu por uns 10 minutos, e quando pensava em parar, ele via a criatura atrás dele. Já se entregando ao cansaço e achando que iria morrer, ele avistou uma pequena casa no meio da mata. Era uma casa em situações precárias, parecendo a casa do filme A Bruxa de Blair. Ele sentiu algo ruim vindo da casa, mas não teve escolha. Ou ele entrava e se protegia da criatura, ou a criatura o matava. Ele logo entrou na casa e fechou a porta em seguida. A criatura não tentou entrar, mas ficou bufando do lado de fora por mais ou menos uns 20 minutos, até que parou. Ele conta que estava com mais medo de ficar ali naquela casa do que de sair lá fora e enfrentar a criatura, pois ele sentia algo de maligno ali naquele lugar. Algo que emanava muito ódio e o sufocava. A claridade da lua parecia não penetrar na casa, tornando o lugar uma escuridão total. Ele estava sentado no chão, contra a porta, caso aquilo tentasse entrar. Depois que a criatura lá fora aparentemente recuou, ele começou a ver sombras que passavam ali como se estivesse voando. As sombras que passavam no local eram mais escuras que a escuridão da noite. E de repente, ele começou a ouvir risadas vindo de algum cômodo da casa. As risadas eram de crianças. Ele ficou em estado de choque e quase desmaiou. Mas sentiu que se desmaiasse, ele morreria ali mesmo. Então ele saiu correndo da casa. Mas o mesmo não correu nem por 10 metros. E aquela criatura que estava à sua espreita deu uma pisa nele e ele apagou. No outro dia, a sua família deram a sua falta.
e os tios fizeram uma busca dele pela floresta e o encontraram no meio da mata, desmaiado. Seu primo, que estava junto com os tios, disse que nunca mais vai se esquecer daquela cena que o primo dele estava. Ele estava jogado no chão, todo machucado, arranhado e sangrando muito. Na hora que os tios viram isso, ficaram tão desesperados que nem avisaram nada a ninguém. Colocaram ele na caminhonete e foram embora para o hospital. Levaram ele com a roupa de dormir mesmo, a mesma que ele estava, toda rasgada e suja. Esse meu amigo nunca mais quis sequer voltar naquele lugar, e com toda razão. E até hoje ele se assombra quando chega perto de alguma floresta ou algo do tipo. Quando ele estava indo embora de lá, a avó dele deu um colar para ele com uma cruz de prata e disse que aquilo espantaria qualquer coisa ruim de perto dele. E até hoje ele usa esse colar. Obrigado pela atenção, boa noite. Lobisomem no meu quintal na Semana Santa. O que vou relatar agora ocorreu na Semana Santa no ano de 1996, em uma noite de lua cheia. Sabe aquelas noites frias em que você está deitado embaixo das cobertas, quase pegando no sono? Foi uma noite como esta que tudo começou. Estava na casa da minha avó, um sobrado e um terreno baldio, muito grande, localizado na cidade de Céu Azul, no Paraná. Lembro da minha avó sempre me dizer para não ficar muito tarde vendo TV, principalmente filmes de terror em época de Semana Santa, pois nessa época as assombrações andam soltas por aí e o melhor a se fazer é dormir cedo. Esse sobrado era cercado por um muro muito baixinho e um portãozinho de madeira, que não oferecia resistência alguma. Eu estava quase dormindo, assistindo o filme Cemitério Maldito, no Cine Sinistro. Essa era uma programação de terror que passava nas noites de sábado na TV Bandeirantes. Já estava naquela sonolência gostosa, e de repente ouvi muitos latidos. Até falei para mim mesma, num tom de brincadeira, que deveria ser os animais zumbi do filme Pet Sematary. Os latidos foram se intensificando. Parecia que um monte de cachorros estavam correndo atrás de algo. E esses latidos vinham se aproximando cada vez mais da casa da minha avó. E os latidos eram furiosos, como que os cães dão quando estão caçando. Fiquei ouvindo para ver até onde eles iriam. Passando algum tempo, os latidos já estavam na esquina de casa. E eu estava atenta a qualquer barulho. Afinal, poderia ser algum ladrão. Logo então, fui até a janela do meu quarto e olhei em direção à rua. Dava para ver boa parte da rua, pois o meu quarto ficava na parte superior da casa. Fiquei a ouvir os latidos. Os latidos já estavam bem próximos, quando finalmente pude ver o que aqueles cachorros perseguiam. Aquilo com certeza não era desse mundo. O que vi, preferia não ter visto. Era uma criatura grande, com pelos negros e muito magro, andando sobre duas patas que eram casco de bode. Pensei até que aquilo poderia estar mancando, pois ele cambaleava enquanto caminhava. E logo atrás daquilo tinha os cachorros. Eram uns 12 cães. Eles estavam furiosos e perseguindo aquela coisa feia. Fiquei abismada com a visão e continuei a olhar pela janela. Aquilo veio se aproximando de casa, e então ouvi o barulho do portão de madeira sendo escancarado, e a cachorrada adentrando o quintal com aqueles latidos ensurdecedores. Aquela coisa entrou debaixo da caixa d'água que ficava no fundo do quintal, em cima de umas vigas altas. Os cachorros não alcançavam aquilo, porém ficaram a latir por um bom tempo.
até que desistiram e foram embora. Enquanto isso, eu forçava a minha vista naquela escuridão para ver se a criatura ainda estava lá. E de repente eu vejo 2 olhos brilhantes, como os de gato no escuro, olhando diretamente para mim. Nessa hora, o meu sangue gelou. Aquela criatura sabia que eu estava a observá-la. As minhas pernas tremeram, eu não sabia o que fazer. Então comecei a ver um movimento em meio à escuridão. Algo estava saindo debaixo da caixa d'água e vinha em minha direção na janela. Nessa hora, eu saí correndo, esquecendo até de fechar a janela, e me tranquei no banheiro. De lá, eu ouvi a criatura pulando para alcançar a minha janela. E caso ela conseguisse alcançar, eu estava no banheiro do meu quarto. E o pior era que a porta do banheiro era aquelas portas sanfonadas de plástico, que não oferecia resistência alguma. Imaginem o meu desespero lá dentro, ouvindo todos esses ruídos. Até que enfim ouvi o som do vigia noturno que virou a rua, apitando e assustando aquela coisa. O vigia parecia ter visto algo, pois eu escutei a moto parando e o mesmo apitando para algo. E a luz de uma lanterna, que provavelmente era a lanterna do vigia, passava repetidas vezes pelas frestas da janela do quarto. Espiando pelo banheiro, eu via a luz da lanterna do vigia. Depois de uns 2 minutos, eu ouvi a moto ligando e indo embora. Talvez o vigia tenha visto algo, mas ele não tinha certeza do que vira, por isso foi embora. Depois que eu não ouvi mais nada, fui abrindo a porta devagar, saí do banheiro e fui até a janela. O peitoril da janela estava todo arranhado, como se aquela coisa conseguisse chegar até ele, mas ao se segurar, escorregava. Então peguei uma lanterna e comecei a olhar as paredes do quintal, e tinha marcas de sangue. Provavelmente a criatura estava mesmo machucada, mas o que a machucou? Seriam os cachorros? Isso eu não sei dizer, e nem o que era aquela coisa. Mas foi a noite mais aterrorizante de toda a minha vida. Boa noite.